Fala, Samurai, beleza? Agora a gente vai ajustar aqui a nossa aplicação ainda para que a gente possa retirar essa lógica da aplicação aqui que a gente tem hoje das rotas, ok? Como o próprio nome já sugere, aqui ficam as rotas e depois a parte de aplicação, a parte de lógica da sua aplicação fica nos controllers, que são aonde vai rolar a mágica, beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Aqui dentro da nossa aplicação, aqui dentro do nosso source, a gente vai criar ainda uma nova pasta chamada app, beleza? E dentro dessa pasta app, a gente vai chamar ainda uma próxima pasta chamada controllers. E aqui nessa pasta controllers, que é onde vai ficar, enfim, a lógica da nossa aplicação. Legal? Só que aqui ele não vai existir apenas um arquivo. Todos os arquivos que a gente colocar aqui vai ser correspondente a um domínio da informação ou então um recurso de acordo com o padrão REST. Por isso, hoje, se a gente voltar aqui no nosso index, o principal recurso que a gente tem hoje aqui respondendo, inclusive nessa rota de customers, são os próprios customers, né? São os clientes. Por isso, a gente vai colocar aqui, criar um novo arquivo chamado customers controller. Legal? Então, vem aqui, new file, coloco customer controller, customers controller.js, beleza? E aqui a gente vai praticamente construir e fazer o mesmo processo que a gente já está acostumado, que é criar uma classe e a gente vai criar os métodos de recuperação, os métodos de post, enfim, esses métodos que vão responder aqui basicamente a um tipo de chamada, ok? Então a gente vai começar criando aqui a nossa própria classe customer controller, customers controllers. Aqui a gente vai ter um método chamado index. Aqui ele responde rec e has. Aqui a gente vai ter um método show. Eu vou copiar porque a gente só vai alterar o nome, tá bom? O show. Aqui a gente vai ter o create. Aqui a gente vai ter o update. E aqui a gente vai ter o método destroy, ok? O que cada um desses métodos faz? Esse aqui ele faz a listagem registros. Esse aqui, ele recupera um registro ou recurso, beleza? Esse aqui cria um novo customer. Eu vou colocar aqui, ó, recupera um customer. Opa. Esse daqui customer exclui customer. Legal? Então, basicamente é o que cada método vai fazer. E aqui, como de praxe, a gente já precisa colocar model.exports que é igual a new customers controller. Beleza? Porque quando a gente for importar esse carinha aqui agora nas rotas, ele pode recuperar. Então, o que a gente vai chegar aqui e fazer? A gente vai dar um require customers igual a... Desculpa. Customers, aqui ó, const customers, deu um lapso de React Native agora na cabeça. Const customers igual a require. Como a gente está aqui na raiz do source, o que a gente precisa fazer? Ponto e barra app, barra customers controller. Legal? E agora, ao invés da gente deixar dessa forma, a gente vai adicionar aqui o customers.index, que é a rota de índice, ou melhor, a rota de listagem de todos os customers, ok? Então, se a gente voltar aqui, a gente tem essa rota de customers, ok? Que ela está respondendo aqui, que agora quem vai tratar é o controlador customers controller aqui no método índice ou no método index, ok? Esse método que lista todos os controllers. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente tem uma rota ainda com barra id, que quem vai tratar é o show. A gente tem ainda, só voltar aqui porque eu não lembro todos de cabeça, aqui o post customers, post
Isso aqui quem trata é o create. Aqui a gente tem ainda o put com /id, que quem trata é o update. E aqui, depois do put, a gente tem o delete, que quem trata é o destroy. Legal? Então, dessa forma aqui, a gente deixa bem organizado. Quando você verificar e entrar aqui nessas rotas, você vai perceber que as rotas todas apontam para um método bem claro dentro do nosso controller. E agora, o nosso controller ele vai ser responsável por fazer a manipulação. Isso daqui, basicamente, vai ser o quê? Vai ser o nossa própria lógica de aplicação aqui. Então, a gente pode chegar, colocar aqui, ó, no constructor, a gente vai colocar aqui, ó, diz customers igual a isso. Então, já vou deixar o customers aqui. Legal? Deixa eu só jogar para cá. Aqui no get, a gente vai copiar e vai jogar essa lógica aqui no show. Vamos ver. Mesmo processo. Só que em vez do customers, a gente tem que colocar o this. Aqui, ó. This. Aqui o this customers. O ID tá vindo daqui, beleza. Aqui o create. This, não tem mais nenhum. A atualização. Parse this customers find index. Estou falando alto aqui só para não esquecer. É uma técnica de concentração, tá? A gente vai colocar aqui this customers index, ok? Agora o próximo ponto que eu vou fazer é o delete. Então o delete, que ele vai ficar então aqui agora no destroy, que eu vou colocar aqui o this customers, eu vou olhar aqui customers e o status. Vamos só dar uma conferida rápida aqui. Então aqui o this customers, aqui o customer, this customers find, legal. Aqui a gente recupera o nome, recupera o ID, this customers, novo customer, beleza, fechou. Agora eu tenho aqui o update, que ele vai o this customers, this, beleza, e o destroy. This customers find index, this customers e this customers. Vamos só verificar se o holds, então o holds está importando aqui o customers, aqui eu estou exportando, beleza? Essa classe já instanciada. E aqui eu recupero ela com require app controllers customers controller. Rota. Beleza, então é isso. Agora é só a gente subir o Insomnia para poder fazer o nosso teste final aqui. Vamos voltar então aqui com Insomnia. A gente vai dar um send e ele está com esse errinho aqui que ele não consegue achar a propriedade customers. Ok? Eu cliquei aqui do lado e dei um send, ok? Na rota de list. Isso acontece porque ele não está conseguindo achar dentro da classe com o constructor, por isso então a gente vai acabar exportando e voltando para a condição que a gente tinha inicial aqui, que era o let customers. Eu vou colocar isso para fora da classe, vou tirar esse constructor aqui e a gente vai tirar aqui os this, beleza? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu voltar com o meu Insomnia. Então a gente tem aqui o nosso CRUD funcionando da mesma forma. Então se eu der o send aqui, dar o show aqui do primeiro, eu vou dar o create aqui com o Postman 2. Se eu voltar aqui, o Postman 2 apareceu aqui. No 4, eu vou colocar aqui o Postman 3, vou dar o send aqui. Aqui eu vou dar uma listagem de novo e ele apareceu. Enfim, o Insomnia é legal porque daí você já tem essas rotas cadastradas nele e você tem a possibilidade de fazer o mesmo teste. Com isso, agora definitivamente esse arquivo aqui index não é mais necessário, ok? E você pode basicamente utilizar vários controllers. Então, dessa forma, a nossa aplicação ela fica muito mais organizada, porque agora ela tem uma rota
bem organizada, a qual ela responde com todos os métodos claros, beleza? Eu não preciso ficar me preocupando agora. Dentro do controller, eu tenho então cada método correspondente que faz exatamente aquilo que eu quero, que isso aqui lista, isso aqui dá o show, isso aqui cria, isso aqui dá o update, isso aqui ele apaga, tá bom? Então, o método, a classe de controller é essa, ela sempre responde diretamente a uma rota. Um método de uma classe de controller responde diretamente a uma rota e por isso você pode construir a rota aqui e responder. Você não precisa necessariamente ter só esses métodos. De repente você pode ter uma classe, uma rota específica que de repente remete a um método específico e você pode de repente colocar o seu método aqui, por exemplo, colocar barra XPTO, não me vem um exemplo direitinho na cabeça, e daí você pode colocar o barra ID, ou então você pode colocar aqui, por exemplo, agora me vem um exemplo legal, você pode colocar aqui, ó, barra search, barra query, por exemplo, e aqui eu posso colocar o search. Beleza? Então você pode fazer desse jeito aqui e aqui dentro você pode colocar, por exemplo, o search. Da mesma forma que você faz com o index, e daí você pode fazer a sua lógica aqui dentro de busca de um determinado customer. Beleza? Então é isso, essa é a minha forma preferida. Se você analisar outros projetos na internet, você vai ver que eles sempre giram em torno dessa mesma arquitetura, mas esse detalhe de criar as rotas chamado index, show, create, update, destroy, ela é uma forte influência, obviamente, do Ruby on Rails. É muito provável que você não conheça, não quero que você saia daqui procurando o que é o Ruby on Rails, beleza? Mas é uma nomenclatura bem fácil de entender, porque você tem aqui as rotas que elas ficam bem claras. Talvez você pode achar alguns outros projetos, alguns outros exemplos que chamam, por exemplo, Create Customer. Enfim, mas eu prefiro essa abordagem aqui bem mais simples, clara, direto ao ponto, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Com isso a gente fez aqui a reorganização do nosso projeto. Nas próximas aulas ainda a gente vai fazer mais alguns detalhes, mas basicamente o grosso aqui da aplicação tá legal, beleza? Então vamos lá, até a próxima aula. Tchau, tchau.